Ah, meu Deus, que chique, 2 microfones. Amigos, sou Maíse e agradeço desde já o convite que me foi feito para estar aqui com vocês nessa noite. Eu reparei que não tinha relógio, mas minha amiga Célia me emprestou o dela para eu não ser exagerada ao falar. Nem preciso dizer que no Dia das Mães eu pedi um relógio de presente. A verdade é que hoje estamos aqui para conversar sobre algo que tenho certeza já aconteceu com cada um de nós. Ideias invasoras da nossa mente. Quando nós, de repente, começamos a pensar aquilo que, na verdade, nós não sabemos de onde surgiu, mas que invade a nossa cabeça e nos causa, às vezes, enormes dificuldades. Porque se fossem as almas de luz que invadissem nossa cabeça, estava ótimo. Mas o problema é que, às vezes, são as almas que sofrem, invejosas da nossa posição de almas encarnadas, quando elas não têm condições de voltar à Terra, que acabam atraindo o nosso pensamento para o pensamento delas. Eu tenho certeza que vocês já leram muitas obras espíritas, e há uma delas, há 2000 anos, em que Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, conta a sua própria história. Ele foi o senador romano Públio Lentulus na época de Jesus. E claro, certa feita, precisou procurar por Jesus, porque sua filha adorada estava muito doente e ele queria casar esta filha com um rapaz que interessava para ele como genro. A moça estava muito doente, não havia condições de fazer o casamento. E vocês se recordam que Públio Lentulus, vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo e o seu coração tão complicado, procura por Jesus para pedir a ele a cura daquela filha. Não por amá-la, mas porque queria casá-la ao seu bel prazer. E claro, ele procura pelo Cristo, mas, como toda pessoa que tinha medo da opinião dos outros, procura por Jesus à noite, para que ninguém soubesse que ele estava ali para pedir alguma coisa para Jesus. Justo ele, um senador romano. E a primeira coisa que Jesus diz a ele, quando o encontra, é: tu me procuras, senador? Seria melhor se me procurasses de dia. Porque Jesus queria dizer a ele que sabia muito bem que ele estava procurando pelo Cristo à noite para não ser visto por ninguém. E a ideia que obsediava esse senador era: eu preciso curar a minha filha para casá-la. E ele então pede, engolindo seu orgulho, que Jesus pudesse curar a menina. E claro, Jesus, que sabia muito bem tudo que se passava no coração daquele homem, diz a ele: seria melhor se ela não vivesse. Porque, óbvio, ele entendeu que aquele pai tinha interesses ruins em relação à filha. E não tinha nenhum pudor de pedir para que Jesus a curasse. E Públio Lentulus insiste. Ele precisava da filha curada, porque tinha certeza que ela seria muito feliz no casamento que ele planejava. Jesus sabia muito bem que não era nada disso. Mesmo assim, diz a ele: não por ti, mas por tua esposa, vou conceder a cura da menina. A esposa de Públio Lentulus era Lívia, uma alma nobre,
que oportunamente morre no circo romano para testemunhar o seu amor à causa de Jesus. Porque Lívia tinha grande merecimento, Jesus cura a menina. À distância, como hoje acontece tanto conosco, de fazermos tratamento à distância, muitas vezes até sem acreditar, mas acabamos obtendo a cura. Entretanto, a cura nunca vem por acaso. Ela sempre tem uma razão maior e geralmente é para a nossa própria transformação. E quem já leu o livro sabe que tudo de ruim aconteceu, porque o casamento foi feito, o marido era um bruto e ela sofreu enormemente, exatamente como Jesus sabia que aconteceria. Às vezes nós pedimos tanto determinada coisa que os Espíritos dizem, é tanta insistência nos nossos pedidos que as forças maiores acabam nos concedendo o que nós pedimos. O problema é que aquilo realizado tantas vezes não traz felicidade, não traz a alegria que nós pretendíamos. E aí não há o que reclamar, porque nós mesmos determinamos que queríamos tanto aquilo, mas não pensamos nas consequências. Há muitos anos atrás, na Comunhão Espírita, onde eu trabalho desde os 15 anos de idade, surgiu um rapaz num processo de influência espiritual negativa terrível, que chamamos até hoje de obsessão. Esse rapaz estava à beira da loucura, porque ele escutava vozes na cabeça dele. Ele queria fazer uma coisa, fazia a outra. Ele orava, mas não conseguia tirar do seu pensamento uma influência profunda de alguém, de alguma coisa que ele não conseguia enxergar. E depois de algumas semanas de tratamento, surgiu dentro do grupo de ajuda o chefe das almas sofredoras que assediavam o rapaz. E o dirigente encarnado, conversando, disse: meu filho, que é isso? Aonde isso vai levar você? À destruição do rapaz, ao suicídio dele. E de que isso vai adiantar para vocês? Vamos mudar. Tire o seu pensamento da mente dele. Deixe que ele viva mais tranquilo, sem o seu pensamento na cabeça dele o tempo todo. A alma sofredora, chefe de uma falange de almas sofredoras, indiferente à sorte do rapaz, disse: eu deixá-lo? Ele tem muito mais condições de me deixar. Ele está no corpo, ele pode sair com amigos, ele pode ser amado, ele pode distrair-se indo ao cinema, lendo um livro. Eu não posso. Onde eu me encontro, eu vivo apenas a minha própria tristeza e solidão. Se ele quiser estar longe de mim, ele que saia da minha sintonia. Eu vou continuar onde eu estou. E com essa simples frase, ele confirmou para todos nós que nós é que temos que não nos deixar envolver pelas ideias que não são nossas e que tentam nos envolver todo o tempo. Isso é tão certo que no Livro dos Espíritos, quando Kardec, o codificador da doutrina, pergunta aos espíritos sobre obsessão, sobre influência espiritual negativa, ele, surpreso pelas respostas dos espíritos, diz numa certa pergunta: então, as almas invisíveis que sofrem e não querem o nosso bem, nos acompanham todo o tempo, esperando a chance de nos assediar? Isso é verdade? Acontece? E
os espíritos responderam: assim como o gato espreita o rato para o melhor momento de ataque, as almas que sofrem também espreitam os encarnados na tentativa de envolvê-los em situações dolorosas, humilhantes, vexatórias, desequilibradas. E quando você passa uma vergonha na frente dos outros, é uma coisa horrível. E há muitas almas sofredoras que nos conhecem do passado, de vidas anteriores, e que querem sim nos desmoralizar. Às vezes nós pedimos: eu queria ficar tão rico, e o dinheiro vem, mas o dinheiro vem com todo o seu peso, e nós não somos felizes como imaginávamos. Eu queria tanto casar com fulano. Eu sempre digo que eu quis casar com Paul Newman, mas não deu. Porque não nos conhecemos nessa vida. E ele já morreu há 16 anos. Então não deu dessa vez para nos tornarmos nem mesmo conhecidos. Nós queremos um monte de coisa. O problema é aquilo que nós precisamos ter para realmente sermos positivos e equilibrados. Aí é que começa o negócio. Porque, meu Deus, eu conheci milhares de pessoas que chegavam à casa espírita aos prantos. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou ficando louco, eu escuto uma voz dentro da minha cabeça. Quando eu durmo, só tenho pesadelos. Quando eu acordo, já estou mal-humorado, triste. Nem os médicos conseguem me ajudar. Já fui ao psiquiatra, já fui a psicólogos, mas eu continuo numa situação que eu não consigo explicar. Por isso eu sempre digo que no dia em que medicina, psiquiatria, psicologia aceitarem que existe vida além da morte, as situações psíquicas conflitantes vão deixar de existir. Porque todo mundo vai saber que ninguém no seu estado normal mata, fere, amaldiçoa, persegue. Quando a pessoa começa a fazer essas coisas, ela não está mais no seu estado normal. E geralmente, em 100% dos casos, está influenciada sobre uma força tremenda que, se ela não souber afastar, a dominará completamente. Então eu vi, ao longo dos anos, milhares de pessoas pedindo para melhorar. Mas depois que a pessoa melhorava, qual era a segunda etapa? Trabalho no bem. E aí é que ficava difícil. Mas agora meus filhos são pequenos. Agora meus filhos são adolescentes e estão dando muito trabalho. Agora eu sou recém-casado. Agora meus netos nasceram e eu preciso ajudar. E agora eu me aposentei e quero viajar. E o que acontecia? Vi isso muitas vezes. A morte chegava antes. De tanto que a pessoa prometia mudar e não mudava. Mas eu vi isso muitas, para não dizer milhares de vezes. E claro, era um choque. Nossa, mas agora que fulano ia fazer o bem, agora que ele estava desperto, não adiantou nada. Por isso, Emmanuel dizia, através de Chico Xavier, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. E nós não sabemos o dia de amanhã. Graças a Deus, porque se soubéssemos seria complicado. Eu queria tanto saber o que vai me acontecer no futuro. Mas por um minuto vamos pensar. E se nós no futuro não formos felizes como somos hoje? Nós gostaríamos de saber. A esperança sempre inunda a nossa alma. Nós íamos mesmo querer saber que essas influências são mais poderosas do que a nossa vontade, porque ninguém pode dominar a nossa vontade quando ela é real. Quando eu digo eu posso porque confio em Deus e nada vai permitir que eu não chegue onde eu quero chegar. Mas saber para onde se quer chegar
já é a primeira coisa. Saber que não vai cair do céu é a segunda coisa. E como nós espíritas somos terríveis, a gente faz uma pequenina coisa e já cobra no dia seguinte. Se amanhã acordar chovendo e nós pretendíamos um dia de sol, somos capazes de pensar, mas ontem eu estava assistindo aquela palestra da Maíse, como é que hoje eu estou contrariado na minha vontade? E eu lembro dos pioneiros da doutrina espírita, conheci vários, vidas difíceis, cheias de luta, mas sem nunca desistirem. Hoje, quando a gente fala o nome de alguns deles, ninguém conheceu, ninguém lembra quem foram. Mas com certeza ficaram assinalados por serem pessoas que, apesar de tudo, não se deixaram levar pelas influências menos dignas e que estão sempre tão dispostas a nos envolver. Basta que nós demos uma chance. E às vezes a chance é um dia de tristeza, é um desânimo profundo, é ir a um médico, por exemplo, e receber uma notícia ruim. O grande diretor Woody Allen tem mais de 80 anos e ele disse recentemente, na minha idade, quando se vai ao médico, a esperança é uma só. Eu já não tenho idade para me comover escutando alguém dizer, eu te amo. Mas eu me comovo como quando um médico diz para mim, é benigno, não é maligno que o senhor tem. Aí vem aquele alívio da pessoa que já tem idade, tem receio de estar doente, mas recebe uma boa notícia. Eu tenho sempre uma dica, eu levo chocolate para os meus médicos. Mas levo chocolate de verdade. E é uma maravilha, porque quando eu chego, eu já digo, chocolate para o senhor. E a pessoa, chocolate para um momento difícil. Ou seja, eu quero dizer a ele que se ele tiver que me dar uma notícia ruim, é um momento difícil. Então, chocolate. Eu tenho diabetes há 18 anos, então eu levo chocolate não diet. E digo, isto aqui é para o senhor comer pensando em mim, porque eu não posso e o senhor pode. A pessoa já fica bem-humorada. Quando ela vai olhar meus exames, ela já começa a dizer, não está tão mal. Eles são sutis, não dizem que está bom, mas eles dizem, não está tão mal. Para a sua idade, para a sua dificuldade, poderia estar pior. E a gente fica feliz, porque a gente vai conseguir administrar o que for possível. Em termos de cabeça, é a mesma coisa. Se vamos ao trabalho no bem, as almas sofredoras não nos enxergam mais. E se elas nos enxergam, é porque acharam que fazer o bem é bom e passam a nos acompanhar nos nossos momentos de prática do amor e da caridade. Porque com o passar do tempo, quem não está conosco vai embora. Não pensemos que desde que nascemos, os mesmos espíritos sofredores nos assediam. Não. Aqueles que permaneceram ao nosso lado não são mais sofredores. Tornaram-se nossos aliados, porque perceberam que nesta vida nós estamos transformados. E aqueles que tentaram insistir e não conseguiram, vão em busca de outros caminhos, desequilibrados, inúteis, mas não podem mais estar ao nosso lado, a partir do momento em que nós tomamos uma decisão verdadeira de modificação interior. E claro, Jesus mandou à Terra muitos mensageiros, pessoas que naturalmente ele sabia que lembrariam a todos nós as suas palavras extraordinárias. Fazei ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Irmã Dulce, a santa da igreja, já muito doente, com meio pulmão,
não podia mais fazer nada e, de madrugada, as outras freiras escutavam barulho na escada. E quando iam ver o que era Irmã Dulce esfregando a escada com a vassoura e sabão. Pelo amor de Deus, Irmã Dulce, a senhora não pode fazer mais nada disso. Ah, pelo amor de Deus, digo eu. Eu tenho que trabalhar. Eu trabalhei a vida inteira. E ela trabalhava escondido, lavando a escada, para que ninguém descobrisse o que ela fazia. Porque ela não queria e não podia deixar de fazer alguma coisa pelos outros, porque ela dizia que fazia para si mesma. Seu pai a adorava e planejou para ela um casamento de sonho com o filho do seu melhor amigo. Mas quando ela soube, disse ao pai: eu nunca vou me casar, eu quero seguir a vida religiosa. E o pai, respeitando-a, como era raro naquela época, escreveu uma carta ao seu amigo. Quanto a Dulce, te peço perdão. Ela não vai poder casar com teu filho unindo as nossas famílias. A escolha dela está feita. Ela vai para a vida religiosa. E assim foi. Baixinha, cheia de problemas de saúde, nunca se deixou desanimar e muito menos desistir. Por isso, sabiamente, a igreja a tornou santa, que é assim que os irmãos católicos consideram a pessoa que cumpriu integralmente o seu dever. Nós precisamos cumprir o nosso, que é principalmente de apoiar o nosso próprio coração, apoiar o coração de quem vai ao nosso lado e dizer: vamos seguindo um pouco mais, vamos um pouco mais à frente para descobrir o quanto nós ainda podemos ser úteis ao nosso semelhante. Quantas vezes frequentamos por muitos anos uma casa e não somos capazes de chegar para os dirigentes e dizer: como eu posso ajudar? O que eu posso fazer no meu trabalho ou no momento em que eu estou de folga no meu trabalho para ajudar essa casa que um dia me acolheu? Todos nós um dia chegamos à casa espírita cheios de ansiedade, de problemas, aparentemente sem solução. E à medida que estudamos, à medida que doamos o nosso coração aos outros, os nossos problemas vão ficando menores e nós começamos a entender que a vida mais útil é aquela de quem se dedica de verdade ao nosso próximo. Uma das primeiras vezes que eu estive com o Chico Xavier, em 76, tínhamos feito uma mesa de doces salgados que ia de um lado a outro do ginásio de esportes para que ele passasse a noite se alimentando. Eu tinha 18 anos. Nós, durante a noite, comemos e bebemos tudo, não sobrou nada, só água. E ele passou a noite inteira bebendo água. De 8 da noite às 8 da manhã do dia seguinte, o ginásio de esportes superlotado, e ele entregando a cada pessoa uma rosa. A cada pessoa. E o Brasil inteiro estava naquele ginásio. Quando depois do congresso nós fomos restituir em dinheiro aos produtores japoneses de rosas o dinheiro das rosas, nenhum deles quis receber nada, porque as rosas tinham passado pelas mãos do Chico. Todas as milhares de rosas distribuídas naquela noite saíram de graça para a comunhão, para a SODEC, que eram os dois lugares que estavam patrocinando naquele dia o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas. E eram já mais de 8 da manhã, eu cheguei por trás do Chico e falei: Chico, você deve estar morto de cansaço, porque eu tenho 18 anos, estou morta de cansaço, eu quero ir para minha casa e dormir 3 dias. Nós tínhamos recebido gente do mundo inteiro, então imagine a exaustão.
Ele abriu um sorriso e disse: Maíse, o amor não cansa nunca. E naquele dia eu descobri que eu não amava ninguém. Porque eu tinha comido e bebido feito uma loba. E queria ir para casa hibernar por vários dias. E aquele homem que tinha idade para ser meu avô estava ali, em pé, inteiro, beijando e abraçando cada pessoa. Uma coisa extraordinária. Ele, quando chegou a Brasília de carro, porque ele tinha medo de avião, pediu para ir até o ponto mais alto da cidade. E ele foi levado até lá. Quando ele olhou lá de cima, ele disse: essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Por isso as pessoas vieram um dia para cá e nunca mais foram embora. E aí, quando nós já estávamos impactados por isso, ele disse: um dia, quando os seres de outros planetas vierem à Terra e entrarem em contato com os governantes da Terra, o encontro será aqui em Brasília. É claro que eu já tenho quase 70 anos e não vou ver nessa encarnação, mas vocês são mais jovens do que eu, quem sabe verão. Seres de outros mundos a nos dizerem que estão conosco e que é impossível que só a Terra seja habitada. Seria o máximo do egoísmo que isso acontecesse. Há muitos anos atrás, o Chico voltava por uma estradinha de terra, num Fusca, com 3 amigos de um encontro espírita. E, de repente, quando eles iam passando por uma fazenda, o carro morreu. E vocês vão pensar, era um Fusca, tinha que morrer mesmo. Mas o Fusca já foi um grande carro. Quem não teve um Fusquinha que atire a primeira pedra. O Fusca morreu, não tinha luz, não tinha volante, não tinha nada. Eles parados no meio do nada. Nisso aparece uma luz do céu. Havia vacas pastando. Era tarde da noite. Uma luz desce sobre uma vaca. E a vaca começa a subir. E o Chico, olhando aquilo, dentro do carro, Emmanuel aparece e diz: rezem, rezem muito. O jeito do Emmanuel falar dizia: rezem, porque esses aí não são do bem. E o Chico fechou os olhos: vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar, para nada acontecer conosco. Nisso a vaca volta, depois de uns minutos lá dentro do disco. Junto com a vaca desce um ser de outro planeta e olha pela cerca para o Fusca. Mas ele só olhava para o Chico, como se os outros não existissem. E por quê? Porque este ser percebeu que dos que estavam ali no Fusca, o Chico era um homem do futuro, era um ser acostumado a ter o psíquico mais avançado. E o olhar desse ser extraterrestre para o Chico nunca esqueceu. E Emmanuel dizendo: rezem, rezem, até que aquele ser voltou para o disco e o disco desapareceu. E o Chico contava: nunca senti tanto medo na minha vida, porque eu sabia que eles não eram boas pessoas. E mais tarde, Emmanuel contou que entre os seres de outros mundos existem aqueles que são bons e os que não são. E eu me lembro que as pessoas perguntavam para o Chico: Chico, quem é que são os bons? Os verdinhos?
aqueles pequenininhos que aparecem nos filmes, este espírito, esse ser, não era verdinho, não era baixinho, tinha os olhos faiscantes e não era bom. E o Chico nunca se esqueceu desse episódio, porque a impressão que ele tinha é que se ele se concentrasse por um minuto, aquele ser dominaria o seu pensamento. E é isso, por incrível que pareça, que as almas que sofrem fazem conosco. Elas nos pesquisam, nos analisam, nos conhecem nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, de outras vidas, e sabem como nos dominar. Em compensação, as almas amigas também sabem como nos atingir positivamente, sabem como lançar sobre nós bons pensamentos. Nossa, hoje eu acordei tão bem-humorado, por que será? Eu acordei satisfeito, a minha vida está tão difícil e eu acordei satisfeito. Por que será? Porque durante a noite, muitas vezes, retirados do corpo físico, durante as horas de sono, nós somos convocados pelos seres maiores para conversar. E aquilo que nos fez adormecer tristonhos, quando acordamos, estamos melhores. Nada se resolveu, mas alguma coisa nos diz que nós vamos superar todas as lutas. Isso que chamamos fé, que chamamos esperança, muitas vezes tem que ser colocado dentro de nós, nas nossas horas difíceis. Os nossos mentores, os nossos protetores, sabem disso e por isso nunca nos deixam. É importante demais que nós consigamos estar sempre esperançosos. E quando ficar muito difícil, vamos à prática da caridade. Fazendo bem a alguém, nós esqueceremos de nós para pensar no outro e tudo vai melhorar. Aqueles que fazem o bem, que são corretos e dignos, deixam de passar por dificuldade? De jeito nenhum. Deixam de ter ideias invasoras em sua mente? De jeito nenhum. Mas são superiores a essas ideias que querem derrubar a pessoa. Vá fazer alguma coisa pelos outros, vá ouvir uma música, vá ler um livro, vá conversar com alguém de quem você gosta, para que você, em alguns minutos, possa mudar a sua sintonia. Somos todos cheios de energia e, dependendo do que nós pensamos e queremos, a nossa energia estará com o bem ou com aquilo que ainda não é bom. Há muitos anos atrás, Chico Xavier vivia um momento muito difícil da sua vida, entre tantos que ele teve, e quando ele foi se deitar, ele sentou-se na beirada da cama e começou a rezar. Ele pediu tanto que ele pudesse melhorar, que alguma coisa acontecesse para ajudá-lo. E de repente, os olhos bem fechados, ele escuta no quarto uma voz horrível, de filme de terror, a dizer: "Você me chamou, Chico Xavier?" Quando ele abriu os olhos, era uma alma da sombra absoluta, uma alma terrível que estava à frente dele. Imagine você rezando e aparece, ao invés de um espírito protetor, uma alma horrível. O Chico pensou: meu Deus do céu, o que eu faço? Você me chamou, Chico Xavier? E Emmanuel, invisível, disse no ouvido do Chico: não diga que você não chamou por ele. Olha o conselho. E o Chico, daquele jeitinho, falou: chamei, sim, senhor. Gente, se fosse eu me jogava pela janela. Este espírito não ia me ver nunca mais. Mas o Chico ficou firme e disse: chamei, sim, senhor.
E o espírito da sombra disse: e o que você quer comigo, Chico Xavier? Eu queria que o senhor, pensando nas forças nas quais o senhor acredita, se juntasse comigo numa prece que eu estou fazendo, e eu vou pensar nas forças em que eu acredito, e nós dois juntos vamos poder pedir a Jesus alguma coisa. O espírito, tomado de surpresa, disse ao Chico: Chico Xavier, já tinham me dito que com você era muito difícil. E desapareceu. Foi uma tentativa, entre tantas, que a sombra fez com Chico e que mais uma vez não deu resultado. Porque o Chico propõe àquele espírito mudar o seu teor de energia e orar com ele. Extraordinário, aquele que tem o domínio do seu coração e consegue propor a uma alma da treva que ela se modifique. E é claro, o espírito não aceitou, mas desapareceu e nunca mais assediou o Chico. Chico tinha um tal respeito pela espiritualidade que um dia ele fez uma reforma do quarto dele e foi dormir no quarto do lado e deixou um bilhete na porta do quarto aos amigos espirituais: devido à reforma do meu quarto, estou dormindo no quarto do lado. Para que os espíritos amigos soubessem onde encontrá-lo durante a noite. Que coisa magnífica, quando você tem certeza absoluta de que as forças do bem te acompanham todo o tempo. Nós devíamos ter essa certeza. E por que é que a nossa fé não consegue? É porque a nossa fé ainda é menor que a de um grão de mostarda. Por isso Jesus disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, que são os nossos problemas: passa daqui para ali, e nada vos será impossível. Mas qualquer coisa que acontece, nós sempre achamos que aquilo que nos aconteceu tem mais poder do que a nossa fé. É só isso que nós temos que mudar. E as mentes invasoras não chegarão mais perto de nós. Só as mentes dos nossos amigos, que nunca nos deixam. É muito importante que, mais do que nos dizermos espíritas, nós vivamos doutrina espírita. No nosso dia a dia, em qualquer lugar, citando sempre aos outros o exemplo que um dia alguém nos deu e que nós vamos seguindo. E esse alguém não é mais ninguém do que Jesus. Esse amigo de todas as horas, o amigo incondicional dos nossos corações. E eu digo a vocês, nas nossas horas complicadas, não é fácil permanecer acreditando, mas se permanecemos, a recompensa vem. Eu trouxe para toda a região e vou levar até dezembro, quando termino o ano de viagens em Uberaba, um livro que escrevi com minha filha, chamado Aquele Tempo Entre Nós, em que eu conto, para não precisar contar mais nas palestras, todas as minhas lutas de dificuldade de saúde. Porque eu ia nos lugares, as pessoas diziam assim: conta, Maíse, o que te aconteceu? E era muito chato ficar contando. Chato para mim, que ficava lembrando. E para as pessoas, coitadas, que não merecem escutar. Mas eu conto no livro dos 7 meses que fiquei paralisada do pescoço para baixo. Está aqui. E fui morar com a minha filha e o meu genro, porque eu não tinha condição de morar só. Naquela época, fiquei 7 meses com eles. Eu tive 3 cuidadoras, eu usava fralda. Eu fazia fisioterapia 3 vezes por dia.
Eu peguei uma infecção no hospital chamada KPC. Ela mata 98% das pessoas. Sobram 2%. Eu fiquei nos 2% que sobraram. E aí eu percebi que ainda não era a minha hora. Eu vivo dizendo aos espíritos, estou de bala pronta, pode vir buscar. Mas eu já percebi que, por enquanto, a minha permanência no mundo espiritual é dispensável, porque eu continuo aqui. E foi difícil recuperar, porque os médicos diziam para minha filha, sua mãe nunca mais vai levantar da cama. Sua mãe nunca mais vai fazer uma palestra. E isso já faz 3 anos. Fez agora em janeiro. Mas imagine no dia que eu disse à minha filha, eu vou voltar a fazer palestra. Foi um Deus nos acuda. Minha filha disse, o quê, mãe? As pessoas vão reparar que você está usando fralda. E eu falei, o quê? Ninguém vai nem saber que eu estou usando fralda. Eu preciso continuar o meu trabalho, que eu faço desde os 16 anos. Quando ela viu que não tinha jeito, ela disse, vamos reformar o seu apartamento para você voltar para ele? Ah, meu Deus, que maravilha. Que cor você quer nas paredes? Eu falei, cor-de-rosa. Quero tudo cor-de-rosa. No dia que vocês forem me visitar em Brasília, vocês vão ver. Meu apartamento todo é cor-de-rosa. Meu banheiro parece o banheiro da Barbie. Juro por Deus. Todo adaptado. Porque eu envelheci muito antes da hora de envelhecer. Mas nós não sabemos quando nós começamos a envelhecer. E o livro que pareceria triste ficou engraçado, porque nós lembramos das músicas que escutávamos, das histórias com que confortávamos uma outra. Ela é minha única filha, tem 41 anos hoje. E ela e meu genro foram 2 anjos na minha existência. Cuidaram de mim de todas as maneiras. E é por isso que eu escrevi o livro com ela. Ela é psicóloga, e como psicóloga e como minha filha, ela narra metade de cada capítulo e eu narro a outra metade. Inclusive às vezes em que eu fui teimosa. Mas o idoso tem que ser teimoso, porque senão o filho convence ele que ele não vai conseguir. E não há tristeza maior do que você dizer ao idoso, agora você não serve, agora ninguém quer a sua opinião. E eu comecei a conhecer pessoas que a família quer que fique sentado no sofá, comendo pipoca e assistindo Netflix. E quando o idoso ameaça dar uma opinião, fica quieto, papai, você não sabe nada. Seu tempo já passou. E eu tive a felicidade de ter uma filha amiga e um genro amigo também, que nunca me disseram isso. Embora o medo que eles tinham da minha fragilidade, da minha falta de equilíbrio, o que eu levei de tombo até conseguir ficar em pé sozinha, não está no gibi. Mas nunca me desanimaram ou me convidaram a desistir. Outro dia o meu genro falou, sogra, você não acha que já é hora de você morar com a gente? Falei, o quê? Eu sou uma menina que ainda não fiz 70 anos. Eu viajo para tudo que é lugar e vou continuar viajando enquanto as minhas pernas me obedecerem. Mas nós fizemos no Instagram, no mês passado, uma pré-venda do livro. A primeira mensagem que eu nunca tive celular nem computador, então minha filha que organizou isso. A primeira mensagem que mandaram para minha filha foi, Mariana, a minha filha também chama Mariana, mas ela não fala comigo. A outra mensagem, estou me lembrando só dessas 2. Mariana, sua mãe nunca vi, mas ela é minha única amiga. Já imaginou você ter como única amiga alguém que você nunca viu? Onde está a família? E eu tenho 6 médicos, cada um numa especialidade. E eu fui perguntar a eles, os senhores permitem que eu agradeça aos senhores no meu livro, citando o nome dos senhores?
E o meu oftalmologista disse: faço questão que você fale o meu nome, porque você não tem ideia das pessoas que chegam no consultório, estão ficando cegas. E eu digo: vamos chamar alguém da sua família? E a pessoa diz: não tenho ninguém. Não é possível, o senhor tem que ter alguém. Não tenho ninguém que se importe comigo. Eu posso ficar cega, cego, que meus filhos e netos não se importam. Meus amigos, que sociedade é essa? Que espíritas nós somos? Se no Natal nós evitamos aquela tia que conta a mesma história 20 vezes, mas se nós temos carinho por ela, vamos sentar do lado e ouvir pela 21ª vez a mesma história. Porque se tivermos sorte, vamos envelhecer no corpo e ficar tão recorrentes como essa tia que todos evitam. O que adianta dizer que somos espíritas? Mais do que espíritas, que somos cristãos, se nós desprezamos, portas adentro da nossa casa, pessoas por quem temos que ter todo cuidado e carinho. Por isso, meus amigos, aproveitemos enquanto estamos aqui, porque não adiantará voltar para a verdadeira vida, encontrar essas pessoas e dizer: desculpe, eu era muito ocupado, desculpe, eu não percebi que podia ser útil, desculpe, eu fiquei tão perturbadinho que não consegui lhe dar atenção. São nossos pais, são nossos avós, são pessoas que vieram antes de nós. Como fazer caridade, servir sopa, distribuir cobertor, se dentro de casa nós ignoramos quem precisa de nós? Meus amigos, ainda é tempo de fazer tudo do jeito certo, antes que sejamos levados pela vida para mais vida. Se algo eu podia desejar nessa noite tão querida para o nosso coração, é que da próxima vez que nos encontremos, possamos dizer uns aos outros que estamos muito melhores do que no dia de hoje. Porque voltamos a ter o olhar para o nosso próximo. Um olhar que se perdeu depois da pandemia. Porque quando a pandemia começou, eu disse para minha filha: quando essa pandemia acabar, todos nós seremos muito melhores do que somos agora. A minha filha, psicóloga, disse: mãe, não vai ser assim não. As pessoas não vão poder conviver com os outros, vão ter que estar dentro da própria casa e não vai dar muito certo. E foi exatamente, infelizmente, o que aconteceu. Houve pessoas que se afastaram da casa espírita e nunca mais voltaram, como se a doutrina fosse culpada por aquilo que foi tristeza para todos nós. Um vírus que mostrou, no fundo, quem nós éramos. Por isso, meus amigos, sigamos em frente, sem medo algum. Se precisarmos reformar o nosso banheiro para roxo, a gente reforma, preparando-nos para os dias que virão, na certeza absoluta que o dia de amanhã vem perto para todos nós. E saúde, nem todos nós teremos até o último dia da nossa vida. Passaremos por muitas coisas. As limitações acontecem. O corpo já não responde como você gostaria. Mesmo assim, permanecemos confiantes. Jesus chamou para o seu evangelho as mulheres que eram desprezadas em sua época. Infelizmente, as mulheres ainda são desprezadas por tanta gente nos dias de hoje. Ainda há homens que acham que podem tirar a vida de quem não pode mais e não quer mais viver ao lado deles. Temos tanto a fazer. Mal começamos a avançar, a evoluir. E eu desejo sinceramente, nessa noite a todos nós, que as ideias que nos invadam a alma sejam as do amor, da bênção e da luz. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, que nós sigamos certos de que além dessa vida, há mais vida e vamos seguir tranquilos até o dia em que, na felicidade de estar no país sem
a Deus, sem lágrimas, sem morte. Todos nós estaremos juntos a agradecer todas as experiências que tivemos um dia. A Terra é importantíssima para nós, mas é só um estágio, que pode durar 100 anos, mas vai acabar. O corpo vai ficar e nós vamos seguir triunfantes. Minha filha perguntou recentemente: mãe, o que eu faço quando você morrer? Porque muita gente te conhece. Eu falei: minha filha, me crema, me põe para queimar. E o que eu faço das suas cinzas? Põe no aspirador de pó e liga o reverso. Eu vou estar tão longe que eu não quero saber o que você vai fazer das minhas cinzas. O que eu não quero é ser velada e aparecer aquele que nunca gostou de mim, dizendo: ela era maravilhosa, ela era magra, ela era sexy. Não vou dar essa chance para ninguém. Por isso as pessoas diziam: Chico, você vai doar seus órgãos? E ele: não. Meu corpo foi dos espíritos a vida inteira, mas na hora da minha morte, quem decide sou eu. E ele foi até os 92 anos. E quando ele morreu, o médico dele disse: eu acredito na doutrina espírita e na vida além da morte, porque já era para ele ter morrido 20 anos antes. É inexplicável que ele tenha vivido tanto. Agora é Divaldo Franco que está partindo, 98 anos. Também está chegando o momento dele. E ficamos nós, com a mensagem dessas almas magníficas, a nos manter o coração aceso na fé, na esperança e na paz. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, nos guarde para sempre, hoje, por toda a eternidade. Muito obrigada a vocês. Eu volto para a querida amiga a palavra, para que ela nos conduza, quem sabe, à prece de encerramento.